Jeremias, uma figura marcante da Bíblia, viveu em uma época de grande turbulência. Sua missão era alertar o reino de Judá sobre a destruição iminente, consequência de sua infidelidade a Deus. Com lágrimas nos olhos, proclamava verdades divinas que poucos estavam dispostos a ouvir. Imagine um tempo em que a nação escolhida estava à beira do colapso. Deus enviava mensagens de advertência, esperança, julgamento e restauração através de Jeremias. Nascido no final do século VII a.C., Jeremias cresceu em meio a mudanças políticas e religiosas drásticas. O reino de Judá, governado por reis que frequentemente desviavam o povo dos caminhos de Deus, estava em declínio. Foi nesse contexto que Deus chamou Jeremias para ser sua voz entre o povo. Desde jovem, Jeremias sentiu o peso desse chamado. A Bíblia nos conta que, antes mesmo de nascer, Jeremias já havia sido separado para essa missão. Antes de formar-te no ventre, eu te conheci, antes de saíres da madre, eu te santifiquei, e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:05. Uma missão divina que ele não podia recusar, mesmo diante de seus temores e inseguranças. Jeremias sabia das dificuldades que enfrentaria. Ele não era alheio ao sofrimento que viria por ser a voz de Deus em um tempo de tanta rebelião. Quando Deus o chamou, sua reação imediata foi de hesitação e Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias 1:06. No entanto, Deus respondeu com uma promessa de presença constante: não digas, eu sou uma criança, porque eu sou contigo para te livrar. Assim, Jeremias se levantou com o coração apertado para enfrentar o desafio. Ele sabia que não falava por si, mas por Deus, que o conhecia desde o ventre de sua mãe. Com lágrimas nos olhos, Jeremias começou seu ministério, marcado pela tristeza e sofrimento. O reino de Judá estava à beira do abismo, e as advertências de Jeremias ecoavam como um último chamado ao arrependimento. Ele não falava apenas de desastres e destruição, mas também da necessidade de retornar a Deus e abraçar os mandamentos. Ao explorarmos a vida e o ministério de Jeremias, veremos não apenas um homem que sofreu por sua fé, mas também um servo fiel que, apesar das adversidades, permaneceu firme na missão que Deus lhe confiou. Jeremias foi lançado em uma missão árdua. Durante o reinado do justo Josias, havia esperança de que Judá retornasse aos caminhos do Senhor. No entanto, à medida que os anos passaram, ficou claro que o coração do povo ainda estava endurecido. Jeremias foi encarregado de advertir Judá sobre a destruição. A nação que havia se afastado das fontes de águas vivas estava prestes a colher os frutos amargos de sua rebelião. A missão de Jeremias era, em sua essência, um ato de amor divino. Deus, em sua misericórdia, não queria que seu povo perecesse. No entanto, a tarefa de Jeremias era tudo menos fácil. Ele enfrentava diariamente a resistência de um povo que não queria ouvir a verdade, que preferia as palavras suaves dos falsos profetas. As advertências duras eram o alvo das mensagens de Jeremias. Ele via como o povo de Deus havia trocado a glória do Senhor por ídolos de madeira e pedra, como haviam se afastado do verdadeiro Deus para seguir deuses falsos. O coração de Jeremias doía ao ver a degradação espiritual de Judá. Jeremias proclamava com fervor as palavras que o Senhor lhe dava, palavras que expunham o pecado do povo e os chamavam de volta à retidão. No entanto, ele enfrentava o desprezo e a rejeição de muitos, incluindo os próprios líderes religiosos. Em meio à sua missão, Jeremias se deparava com um dilema: como continuar pregando para um povo que se recusava a ouvir? Ainda assim, ele perseverava, sabendo que estava cumprindo a vontade de Deus. Suas advertências eram uma tentativa de salvar Judá. A cada nova profecia, a cada nova mensagem, Jeremias renovava seu compromisso com Deus, mesmo quando seu próprio coração estava pesado com o fardo que carregava. Em tempos de idolatria e corrupção em Judá, enfrentou muitas adversidades por sua fidelidade. A ousadia de Jeremias em denunciar os pecados da nação não veio sem consequências. Ele foi perseguido,
preso e humilhado publicamente por líderes religiosos e políticos que não aceitavam suas profecias. Uma das mais notórias adversidades enfrentadas por Jeremias foi sua prisão ordenada pelo sacerdote Bazur, após proclamar a iminente destruição de Jerusalém e do templo. Bazur, considerando Jeremias uma ameaça, o capturou, açoitou e o colocou em um cepo à vista de todos, tentando desacreditá-lo. Apesar disso, Jeremias permanecia firme em sua missão. Ao ser libertado, proferiu uma nova profecia contra Bazur, anunciando que ele e sua família seriam levados cativos para a Babilônia. Jeremias também lutava internamente com o peso de seu chamado, chegando a lamentar seu próprio nascimento. No entanto, continuou a alertar o povo sobre o juízo de Deus. Com o tempo, a impopularidade de Jeremias aumentou entre os líderes de Judá. Os príncipes, enfurecidos, jogaram Jeremias na cisterna cheia de lama onde a morte parecia certa. Mas a providência de Deus agiu através de Ebed-Meleque, que resgatou o profeta. Após o resgate, Jeremias continuou a advertir sobre a destruição de Jerusalém. Essa profecia se realizaria em 586 a.C., quando os babilônios destruíram a cidade e levaram o povo em cativeiro. Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, expressou sua dor e tristeza no livro das Lamentações, descrevendo a devastação de Jerusalém e a sensação de abandono espiritual do povo. Em seus últimos dias, Jeremias enfrentou mais desafios. Os remanescentes de Judá buscaram refúgio no Egito, contra as advertências do profeta. Jeremias foi levado à força ao Egito, onde continuou a profetizar o juízo de Deus. Jeremias é um exemplo de fidelidade inabalável a Deus, mesmo quando todos ao seu redor se voltaram contra ele. Sua obediência e compromisso em compartilhar a verdade divina, embora custe tudo, permanecem um testemunho eterno de coragem e propósito.